Sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre saúde e bem-estar mental. O meu nome é Anabela Ventura e a nossa conversa de hoje é sobre a vulnerabilidade. Eu disse antes de começar este episódio que ia ter dificuldade a dizer a palavra, mas pronto, já comecei bem a dizer mal. Não faz mal. Bem, em termos psicológicos e emocionais, a vulnerabilidade corresponde a um estado de exposição emocional que traz consigo um certo grau de incerteza. Pode ser um estado involuntário ou pode envolver a vontade de uma pessoa de aceitar um risco emocional que implica estar numa posição de abertura para ser aceita, apreciada, amada ou rejeitada, ostracizada, criticada, julgada e envergonhada. Para a corrente filosófica do existencialismo, a vulnerabilidade faz parte da condição humana. E para a conhecida investigadora norte-americana que se dedicou ao estudo da vulnerabilidade emocional, Brené Brown, a vulnerabilidade é uma forma de coragem e permite que as pessoas sejam vistas e compreendidas pelos outros, possibilitando conexões mais profundas e uma vivência em pleno das emoções. A vulnerabilidade emocional pode manifestar-se de muitas formas, como por exemplo, dizer aos outros quando fizeram algo que nos perturbou, partilhar informações pessoais que normalmente não partilhamos com os outros, que é uma coisa que acontece muito aqui no Extensamente, reatar o contacto com alguém que não vemos há muito tempo e passar por aquela sensação meio de vergonha, meio de timidez, e também ter abertura para sentir e expressar sentimentos e emoções que nos podem trazer vergonha, desconforto, orgulho ou mesmo autocrítica e autojulgamento, bem como o julgamento dos outros, claro. A vulnerabilidade é frequentemente sentida como ansiedade, que resulta geralmente de situações de rejeição, vergonha, julgamentos sociais ou exposição emocional. Mas ser vulnerável é expor as nossas emoções, é muitas vezes considerado também um sinal de fraqueza. Ou, por outro lado, que se é muito sensível. Quem é vulnerável é uma pessoa muito sensível. Mas ser vulnerável é desconfortável, inquietante e até estressante. Mas permitirmos-nos ser emocionalmente vulneráveis é descobrir e desenvolver a nossa força interior e viver mais autenticamente. A vulnerabilidade é a peça-chave da confiança entre as pessoas. Hoje, para conversarmos sobre a vulnerabilidade, temos a Andreia Esteves. Andreia, quem és tu? Olá. Esta é uma pergunta um bocadinho difícil, não é? Sim, é sempre. É sempre. Eu acho que, acima de tudo, sou uma pessoa sonhadora. Uma pessoa muito sonhadora, muito idealista. E como também tenho um bocadinho de uma veia de ansiedade, tanto me dá para uma coisa como para outra. O ser sonhador, o ter muita imaginação, tanto consigo catastrofizar as Quem não? coisas, Quem não? não é? Hum, Mas também é uma ferramenta muito boa de imaginar coisas maravilhosas e, portanto, vivo muito no reino das possibilidades. que bom, eu acho que isso é bom. Olha, tu achas que para ser vulnerável é preciso ter coragem ou não? Eu acho que sim, Hum, porque estavas a citar a Brené Brown, não é? Que tem, aham. pronto, fez muita pesquisa sobre, muita investigação Uhum. sobre a vulnerabilidade e, Sim, dedicou a carreira praticamente a isso, não é? sim, e de facto ela fala sobre isso, como a maior parte de nós tem dificuldade em ser vulnerável, porque envolve um risco, não é? O Claro, risco é pois. mostrar-nos como somos verdadeiramente ao mundo e isso é extremamente assustador, não é? Acho que Claro, para claro, claro, muitos de nós. claro. Sim. Eu acho que é um pouco aquela ideia que nós temos: se eu mostrar quem eu sou, ninguém gosta de mim, não é? Ou se calhar não gostam, até pode não ser logo Uhum. uma afirmação de não gostam, mas pode ser aquela sensação: "E se não gostarem", não é? E isso claro que é assustador, não é? E Sim. eu acho que também eu não sei o que é que tu achas, mas também tem muito a ver com essa coisa do medo de ser rejeitado, não é? Nós somos Uhum. seres que gostamos de conviver com os outros e precisamos disso. E claro, precisamos viver em tribo, né, precisamos viver em comunidade. Uhum. Ora, se corremos o risco de ser rejeitados é uma chatice, não é? Sim,
eu acho que tem mesmo a ver com isso, com a conexão, não é? Uhum. Nós precisamos de conexão e acho que pronto, depois de 2 anos de pandemia, Sim, sim. apercebemos-nos disso e é um bocado aquela questão de será que eu mereço esta conexão? Será que eu mereço esta relação, a atenção desta pessoa? Ou será que lá está, vou ser posto de parte, vou ser excluído de alguma forma? E isso acho que é uma questão muito, muito pertinente e que muitas vezes está na base de muitos distúrbios do foro psicológico, não é? E mental, que tem Uhum, muito a ver com uhum, isso, com esse medo de rejeição social e essa ansiedade de não saber se a pessoa é realmente aceite, não é? uhum. Mas olha, se tu tivesses que defender a vulnerabilidade, assim, tipo, como se fosse quase uma, não vou dizer uma marca, mas quase que fosse assim, tipo, uma coisa que é preciso, e de facto é, mas bom, como é que tu defenderias essa capacidade para ser vulnerável? Como é que eu defenderia? Hum, É porque, sim, eu acho que defenderia dizendo que a vulnerabilidade ajuda-nos a lidar com emoções complexas, não hum, é? sim. E a estabelecermos limites saudáveis. E muitas vezes acho que também existe, não sei se queres que eu fale sobre isto agora, O que tu mas também, quiseres, o que tu quiseres. eu acho que também existe um bocado aquela ideia de que ser vulnerável é baixar as defesas, não é? Sim, e ser fraco, né? Pois, pois. Hum. Sim. E eu acho que quando falamos na ligação com a coragem é porque é precisamente o oposto. É um esforço, lá está. Porque como há um risco envolvido muito grande, o tal risco da rejeição, o tal risco de ser mal interpretado, é um esforço, ou seja, não vejo como baixar das defesas, mas como um esforço de partilhar, de pedir ajuda, de ter de lidar com emoções desconfortáveis, como a vergonha, Uhum. e lá está, isso faz de nós, pronto, isso leva a crescimento e faz de nós pessoas mais fortes e emocionalmente mais resilientes. Portanto, Uhum, uhum. Também acho. Mas olha, tu também não achas que é importante, por exemplo, estabelecer limites? Ou seja, também não vamos partilhar tudo, nem vamos, como é que eu ia dizer, ser vulneráveis com toda a gente que nos aparece pela frente, não é? Quer dizer, acho que, o que é que tu achas disso? Acho que, claro. não é? Estavas a falar nisso, de estabelecer limites, que eu acho que é muito importante, não é? Uhum. E talvez por isso é que é tão difícil, nós sermos vulneráveis, porque se calhar não sabemos bem se podemos ou não confiar. Isto é muito engraçado, porque eu acho que isto é muito irónico, que é, nós não nos mostramos vulneráveis porque não sabemos se confiamos nas pessoas, não é? Mas ao mesmo tempo, para confiar e para estabelecer uma relação de confiança temos que ser vulneráveis, não é? Isto é um bocado um pau de 2 Exatamente, bicos, não é, como se costuma dizer. sim, E não é sim. fácil de gerir isto. Tens alguma sugestão para gerir isto? O que é Eh, que o que é que não sugeres para tenho todas gerir as respostas. esta dificuldade que é ser vulnerável e gerar confiança e ao mesmo tempo não ter confiança? Não é fácil, não é? Sim, eu acho que é muito escolher o nosso público, não é? Sim. E lá está, isso às vezes demora tempo, não é? Leva tempo, não é uma coisa assim imediata de uma relação logo e a pessoa. Porque também há uma diferença, não é? Eu, Hum. por acaso, até escrevi há pouco tempo um artigo sobre isso, que é a diferença de compartilhar em excesso e ser vulnerável. Sim. E a própria Brené Brown fala sobre isso. Ela diz: vocês estarem a fazer um direto da vossa depilação ah, não é ser vulnerável, estão a compartilhar em excesso, mas não estão a ser vulneráveis. Eu não sei quem é Eu que também não faz um sei direto em de que circunstância depilação, é que não é? uma Bem, pessoa pronto, há gostos para tudo, não faria é? isso. Não vamos Sim. julgar, não vamos há gostos para tudo, mas realmente, sim, realmente talvez fazer um direto de depilação não será propriamente ser vulnerável. Sim. Mas isso é engraçado, tu estás a falar nisso, porquê? Porque eu acho que a questão também do ser vulnerável, ou de nós, porque eu acho que há aqui várias dimensões. Uma delas é Uhum, nós sermos vulneráveis perante os outros, e outra é sermos vulneráveis perante nós próprios, não é? uhum, São duas faces de uma moeda, não é? Que somos nós, não é? uhum. Tu achas que é mais fácil nós sermos vulneráveis para nós ou para os outros?
Ou se calhar não é fácil em nenhum dos casos, mas o que é que tu achas? Sim, eu acho que é assim, nós lá está, vivemos numa era de partilha, não é? E de procura de conexão. E eu acho que isso às vezes leva ao tal desentendimento entre o que é realmente vulnerabilidade e o que é simplesmente compartilhamento em excesso. Porque compartilhar em excesso nunca é uma experiência igual de conexão, não é? Pois, Porque pois. nós não sabemos realmente se a outra pessoa tem capacidade para nos ajudar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se ela merece sequer ouvir a nossa história, ouvir o nosso eu autêntico, digamos. De Uhum, certa forma, eu acho que para algumas pessoas é mais fácil serem vulneráveis para si próprias, no sentido em que, enquanto estamos escondidos, enquanto estamos connosco próprios, talvez uhum, consigamos aceitar melhor como é que somos autenticamente. uhum, E quando passa por transmitir isso a outra pessoa, principalmente se for, lá está, uma situação um bocado desconfortável. Às uhum, vezes pode ser uma coisa como pedir um aumento, por exemplo, e nós certo. estarmos a debater-nos internamente se merecemos realmente isto ou não, Sim. e se isto será bem recebido ou não, e se lá está, se estabelecemos uma relação de confiança com a pessoa ao ponto de acharmos que é a altura certa para. Uhum. Então, de certa forma, acho que connosco próprios pode ser mais fácil. Porém, eu acho que é sempre lá está, é um risco sempre. E pronto, e pode ser complicado, não é? Pois, pois. Eu achei interessante tu falares no merecimento, porque isso é tão profundo às vezes para nós, não é? Encontrar uma aceitação do merecimento, não é? E por outro Uhum, lado em nós, não é? E ao mesmo tempo essa questão de decidir, lá está, é estabelecer limites, quem é que é merecedor de, não é? Essa questão uhum. do merecimento eu acho que é profundamente importante para todos nós, não é? Sim, 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 sem dúvida. E lá está, depois tem muito a ver com questões, né, de pronto, trabalhar a autoestima e todas aquelas coisas que muitos de nós não gostam de ouvir, mas Exato, sim, precisam de sim, sim. ouvir. Tudo o que é, eu acho que tudo o que é, tudo o que é pessoas a falar sobre: "Ai, tem que desenvolver a autoestima, tem que a confiança, tem que", eu acho que todas as pessoas que ouvem isso pensam automaticamente: "Opa, é tão mais fácil falar do que fazer", ou "Eu não dou para isso", ou "Isso é É tão verdade, sim, difícil", sim. né, porque de facto não é fácil, não, não é fácil. Eu acho que por acaso, como é que eu ia dizer? Aprender a ser vulnerável é uma ótima forma, eu não sei se tu concordas, mas é uma ótima forma de desenvolver também, ou de exercitar, vá, o músculo da autoaceitação e da autoconfiança, não é? Uhum. Porque a partir do momento em que uma pessoa está disponível para, por exemplo, partilhar uma coisa de que tem vergonha, uma pessoa tem que ter muita capacidade de eu vou partilhar isto e tenho que lidar com as consequências, não é? Sejam elas quais Sim, forem, não é? E isso exige uma força interior muito grande, né, e uma coragem e uma confiança de eu sou uhum. capaz de aguentar com o que vem depois disto, não é? Sim, e tu estavas a falar das consequências, desculpa, eu estou a apontar coisas à medida que estou a falar, eh, para não me esquecer. É Sim, que sim, sim. exatamente, é que o que eu penso muitas vezes e debato muitas vezes com isto, é que as consequências, lá está, quando a pessoa não está tão trabalhada a nível pronto, de autoconfiança e de autoestima, Hum, sou eu própria, porque sou eu a minha pior crítica, não é? pois, Nesses pois. momentos. Portanto, as consequências sou eu estar, digamos, a ralhar comigo própria. Um, Se a situação correu mal ou não correu exatamente como eu tinha planeado no meu esquema mental que tinha de correr, esta interação que tinha de correr desta forma. Pois, pois. Portanto, às vezes é isso, não é? E sim, sem dúvida, eu acho que quanto mais a pessoa tem mais. Quer dizer, no fundo, quanto mais a pessoa se calhar treina o ser vulnerável, não é? E Hum, aqui estamos a dizer com pessoas, lá está, em que a pessoa tenha confiança, não é? Não é simplesmente partilhar por partilhar. Sim, acho que mais, lá está, mais resiliente e mais confiante se torna. Também é aquela uhum. coisa de olhar para trás e pensar, na altura esta situação foi excruciante e horrível,
mas depois torna-se ridículo, não é? Uhum, Aquela uhum. coisa da comédia ser tragédia mais tempo, também tem muito a ver com isso. Sim, 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 sim. E é um bocado isso tem eu acho que isso tem a ver também com a maturidade, não com a maturidade de idade, mas com a maturidade da vivência da vida, não é? Que nós percebemos a uma dada altura que: "Ok, isto se calhar não foi assim tão mau e eu sobrevivi a isto", Uhum. não é? Às vezes nem é uma Sim, questão de sobrevivência, às vezes é mesmo: "Pronto, passei por isto e tudo bem, e cá estou", sim. não é? E é isso que tu dizes, é essa coisa de pronto, foi uma tragédia, mas se calhar até não foi, até foi uma comédia, não é? É claro que há tragédias e tragédias na vida que nunca chegam a ser comédias, não é? Por mais voltas que a gente dê, não é? Uhum, Mas também há coisas que de facto são, não é? Para nós, eu lembro-me, por exemplo, de situações quando eu estava na faculdade, em que eu uhum. hoje olho para trás e penso assim: "Epá, eu sinceramente eu não sei porque é que demorei tanto tempo a dar atenção àquilo", porque Sim, realmente completamente. tipo, os dramas, sabes? Os dramas de Aham. coisas que realmente, quer dizer, não faz muito sentido. Claro que, lá está, eu precisava de maturar para chegar a Uhum. esta triste conclusão, não é? Que perdi algum Exato. tempo da minha vida a pensar em coisas que realmente não valia muito a pena. Mas é engraçado tu falares nisso e estás a dizer que ralhas contigo própria, porque, por exemplo, a própria Brené Brown fala na questão do perfeccionismo. E eu acho Hum, que ela tem razão, que é, quanto mais a pessoa é perfeccionista, mais difícil é ser vulnerável, não é? Porque uhum. tem que manter aquela, nem que seja para si própria, né? Para si própria a pessoa, não é? Manter aquela imagem de que não, não, eu sou forte, eu aguento com Uhum. tudo, eu sou forte e consigo tudo, não é? E eu gosto muito de uma frase que ela diz, que é apontar para a excelência, não para a perfeição. O que é que tu achas Muito desta bom. frase? É boa, não é? Sim, sim, sim. Eu É, diz, diz. diz, diz. Não, eu ia dizer que é para quem é uma perfeccionista como eu, e já fui mais do que sou agora, foi um trabalho de uma vida e continua a ser até eu acabar os dias neste planeta. Esta frase dá-me cá um sossego e um aconchego do género, ok, ok, eu não tenho que ser perfeita, mas como há um lado em mim que quer ser perfeito, não é? Ser excelente já não é mau. Não é? Exato. Eu apontar ali para a excelência, pronto, há ali uma coisinha que não, pronto, não é perfeito, porque eu sei logicamente que a perfeição não existe. Eu sei isso e todos os dias tudo me mostra isso. Portanto, mais que não seja pela lógica da evidência, eu sei que nada é perfeito, nem ninguém é perfeito e muito menos eu. E, e portanto, o eu apontar para a excelência é uma coisa que me dá assim um aconchegozinho. Sim. O meu ser perfeccionista interior fica tão contente, ok, então já é quase como aquela coisa de alívio, sabes? É tipo, Uhum. afinal já não é preciso ser perfeito, posso ser só Aham. excelente, não é? E mais um Sim. bocadinho podemos também dizer, ou posso eu dizer aqui no caso, se calhar também não é preciso excelente, pode ser só ótimo. Uhum. Eu gosto Sabe? de uma frase semelhante que é: "Bom é melhor que perfeito". Ah, E sim, sim, e sim. tento-me lembrar muitas vezes disso, não é? Uhum. Porque acho que também às vezes tem a ver com, eu debato muito com isso, com pessoas que utilizam o perfeccionismo como, pronto, como uma virtude e Uhum. consideram uma virtude. E Uhum. muitas vezes também há aquelas respostas prontas em entrevistas de emprego de: "Ai, diga um defeito seu, sou Ah, muito pois é, perfeccionista", pois é, pois é. porque a pessoa não quer dizer que é teimosa, ou não quer dizer que gosta de dormir até mais tarde e se calhar não vai Sim. ter horas. Ai, tão bom. Dormir até mais tarde. Mas sim, sim, sim. E eu acho que há um bocado, se calhar, uma cultura de trabalho tóxica em relação a isso, não é? Que faz com Uhum. que tantos de nós tentem, pronto, alcançar essa tal perfeição que não existe. E pronto, e depois é mesmo aquele trabalho da pessoa ser demasiado autocrítica, não é? Uhum. E acho que não vale a pena nós darmos a 100% em tudo, porque depois ficamos com zero, É verdade, é verdade. Olha, aí não está. é? Eu até te dizia para tu repetires outra vez essa frase, porque eu acho que essa frase é muito. Diz lá outra vez, faz favor. Que não podemos dar 100% em tudo, porque depois ficamos com zero. Muito bem, é isso mesmo, Portanto, é isso mesmo. temos de equilibrar, eu acho. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas sabes que isto do perfeccionismo, eu acho que tem um pouco a ver.
Isto agora já sou eu aqui um bocado não vou dizer que é viajar na maionese, mas é um pouco já aqui a desviar ligeiramente do nosso caminho. Eu acho que tem um pouco a ver com o controlo, com a necessidade de controlar, Uhum. não é? Porque, aperfeiçoar é um contínuo estado de alerta, não é, e um contínuo estado de esforço, não é, que é no fundo controlar as coisas, que é Uhum. impossível, não é, impossível controlar, não vale a pena, né. O mais que a gente pode fazer, e já é muito bom, controlar-nos a nós próprios, não é. Agora, controlar o controlar Sim. os outros ou o que nos rodeia, não vale a pena, não é, não vale a pena. Aham. Mas voltando aqui à nossa vulnerabilidade, é que eu acho este conceito da vulnerabilidade emocional muito interessante, porque eu te digo sempre que e cada vez mais digo isso às pessoas, mesmo pessoas que eu até nem conheço, Uhum. que foi uma coisa que eu fui descobrindo não só através da minha vida de investigação, mas também da minha vida pessoal. Que é a importância das emoções e a importância da gente reconhecer as emoções, porque eu Uhum. acho que na nossa sociedade em geral, obviamente que há exceções, mas em geral, as emoções têm uma má reputação, não é? Porque é aquela coisa de que Sim. "Ei, a pessoa é muito emocional", ou então as mulheres têm sempre infelizmente essa, enfim, Uhum. esse rótulo em cima. As mulheres são muito emocionais, que eu nem sei o que é que isso quer dizer, mas bom. E as emoções no geral têm esta má reputação de que ser emocional é péssimo, não é? Porque nós não podemos ser emocionais ou então é exatamente o contrário, que é: "Ai, não podemos ser, totalmente racionais, temos que ser muito emocionais, temos que viver com emoção, Uhum. temos que". E eu costumo dizer aquela frase que muita gente diz: "Ah, segue o teu coração". E eu geralmente quando alguém me diz isso, eu digo sempre: "Eu sigo, mas levo a cabeça atrás". E digo sempre isso, porque eu acho que as emoções, são ou muito exacerbadas ou pouco exacerbadas. Não há um lugar para as emoções naquilo que elas são, que é o quê? Uhum. Naturais, não é? São coisas naturais, são coisas normais em nós seres humanos, não é? Uhum. E esta questão das emoções e da vulnerabilidade emocional, porque eu acho que isto trespassa todas as nossas relações, das relações românticas às relações de amizade, às relações profissionais e por aí fora, né? Hum, Sim. Porque eu acho que é das coisas mais difíceis que pode haver, é uma pessoa ser vulnerável emocionalmente perante alguém que gosta, não é? Uhum. Eu Sim. não s diz. Não, não, força. Ah, eu ia dizer que eu não sei se não será, sobretudo neste caso específico, se bom, haverá outros, por exemplo, eu agora estou a falar e na minha mente estão a surgir vários exemplos, como por exemplo, a doença. A doença, quando nós estamos doentes, e especialmente bastante doentes, estamos num estado bastante vulnerável. E é Uhum. difícil lidar com isso, né, perante os outros e perante nós próprios. E quando nós gostamos de alguém, e aqui no caso estou-me a referir a gostar de alguém talvez mais premente no caso das relações românticas, porque as relações de amizade talvez não haja tanta pressão ou tanta tensão. É muito difícil, não é, aquela coisa do: "Ai, quem é que diz primeiro que gosta do outro", não é? Aquela Sim. coisa do: "Ai, quem é que ai", e isso cria muita ansiedade e cria muita tensão, não é? Aham. E eu acho que é dos momentos mais difíceis para uma pessoa ser vulnerável. Acho que estes 2 exemplos, quer da doença, quer do quando se gosta de alguém em termos românticos, não é? Porque pode-se gostar de alguém de muitas maneiras, não é? Mas, ficar presente na situação de vulnerabilidade, quer com uma doença, quer quando se gosta de alguém, é das coisas mais difíceis, eu acho, de todas as facetas da vulnerabilidade, eu acho que estas Uhum. 2, não é? O que é que tu achas? Sim, estava ainda a pensar em tudo o que disseste. Sim, sim. Acho que sim, né, a parte da doença é engraçado teres referido isso. Eu fiquei doente no final do ano passado, logo a seguir ao Natal, Hum, e Espero que fiquei mesmo estejas melhor espantada. agora. Sim, Estás sim, melhor? sim, sim. Ok. Fiquei mesmo espantada comigo própria, porque, porque eu não lá está, eu não me considero propriamente workaholic, não é? Hum, Mas eu não conseguia estar parada e estava-me a fazer mesmo muita confusão aceitar que eu não conseguia sair da cama, aceitar que precisava que alguém me trouxesse comida, hum.
não estava a conseguir aceitar isso realmente. Pois, pois. E, não tinha feito realmente a ligação até falar sobre isso, mas tem muito a ver com isso, com o ser vulnerável. E aqui Uhum. sim acho que é um baixar as defesas do eu consigo levar tudo pela frente, eu tenho tudo sob controle, lá está. Uhum. Lá está, Isto é pois. uma situação que foge do meu controle e eu tenho de aceitar que preciso de ajuda, Claro, preciso pois. que alguém tome conta de mim. E eu acho que a situação que estavas a dizer das relações românticas tem muito a ver com expor-nos, não é? Uhum. E, e lá está, e mais uma vez com a questão de ser ou não aceite, de sermos ou não Rejeição. respeitados. Pois, pois, Uhum, pois, pois, sim, pois. e são mesmo duas situações realmente muito desafiantes, Sim, em em termos termos. da pessoa ser vulnerável. Uhum. Porque parece também, parece um bocado tudo ou nada, não é? E Uhum. estávamos a falar daquele exemplo de olharmos para trás em certas situações em que se calhar estávamos extremamente envolvidos emocionalmente e ansiosos e depois pensamos, mas porquê é que me preocupei tanto com isto? Mas quer dizer, mas naquele momento é um bocadinho tudo ou nada. Pensamos, com esta pessoa vai querer estar comigo, ou esta pessoa vai rejeitar-me, não é? Portanto, Exato. é um Sim, sim, bocadinho sim, sim, sim. é Eu ainda complicado. sim, eu vou só aqui fazer um pequeno à parte, eu ainda um dia hei de fazer eu já tive aqui o David Rodrigues a falar sobre relações, mas as relações nunca mais acabam, né, falar sobre relações. E um dia hei de Uhum, fazer um episódio sobre isso, sobre aquele momento das relações românticas em particular, em que a gente nunca sabe que se o outro está na mesma onda que nós ou não, porque eu acho que isso é dos momentos, para quem é perfeccionista, para quem tem tendência para a ansiedade, isso é dos piores momentos. O não saber é dos piores momentos que pode acontecer nas nossas vidas. Quem tem tendência para a ansiedade uhum, é do pior, não é? E é curioso falar nisso. Mas em relação à doença, como estavas a falar, eu acho que também entra aí outra coisa, que é a dificuldade que nós temos, e quando eu digo nós, não é toda a gente, claro, há exceções, mas que muita uhum, gente tem em aceitar ajuda. É tão mais fácil, não é? Nós uhum, atendermos à chamada de quem precisa de ajuda, não é? Lá estamos nós, do que quando nós precisamos de ajuda, aceitar essa ajuda e até procurá-la, não é? uhum, E é importante nós repetirmos aqui, eu digo muitas vezes em quase todos os episódios, procurar ajuda não é fraqueza, pode ser vulnerabilidade, mas não é fraqueza. Procurar ajuda é força, porque uhum. revela que nós gostamos de nós o suficiente para procurar ajuda e revela que nós estamos, investidos na vida para procurar ajuda, não é? E Uhum. portanto, é uma coisa boa, procurar ajuda é uma coisa boa, certo? Sim, é mesmo isso, é um ato de muita coragem, eh, pronto, admitirmos, no fundo, que precisamos de ajuda, que as coisas não estão bem e, e que já não conseguimos, lá está, tratar tudo sozinhos, porque não fomos feitos para estar sozinhos, Claro. apesar de às vezes nos esquecermos disso. Portanto, sim, sem dúvida, completamente. Pode ser ajuda profissional, não é? De um Sim, psicólogo, sim. O que ou for, pode não ser é? Claro. mesmo isso, estarmos doentes e aceitarmos que alguém nos faça sopa, porque nós não conseguimos Exato, sair da exato, cama. exato. Exato, 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 exato. Eu acho que até não é quando tu dizes, já não conseguimos, é muitas das vezes não conseguimos mesmo, ou seja, o mundo é tão complexo e é tão Hum, que às vezes a gente faz de conta que consegue, mas não consegue. Eu acho que uma das grandes descobertas que eu fiz, e até foi um texto de uma jornalista da revista New Yorker que me abriu os olhos para isso, que eu já assim conscientemente já desconfiava e já sabia, mas ela escreveu aquilo de tal maneira, tão taxativamente no texto dela, que depois aquilo, tipo, confrontei-me com aquilo por escrito. Aquilo que eu uhum, já sabia, mas nunca tinha assim propriamente, não é, realizado assim conscientemente na minha mente, que é nenhum de nós, adultos, sabe realmente o que anda aqui a fazer. Nós andamos aqui todos, um bocado aqui, assim, um bocado tipo a inventar. Ou seja, ninguém tem as respostas todas, ninguém sabe tudo,
ninguém é completamente confiante 100%, ninguém sabe exatamente o que é que vai fazer a seguir. As pessoas têm planos e têm objetivos, mas enquanto caminham para isso, muitas vezes não sabem muito bem. Esta é a realidade dos factos. Ninguém É mesmo. sabe mesmo o que é que anda aqui a fazer a maior parte do tempo. Isto é tudo um bocado de improvisação. A vida é uma improvisação, não é? E portanto é importante que nós tenhamos isso em mente e pensemos que de facto anda toda a gente assim, até mesmo os políticos, que parece que sabem tudo, mas não sabem. E portanto, e quem diz os políticos diz, enfim, as instituições, e isto é tudo uma Uhum, improvisação, a vida é uma improvisação, a vida é uma contínua improvisação atrás de improvisação, na verdade, uhum. não é? E vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo. Chega uma altura que já não é 100% improvisação, já é tipo, sei lá, para aí 70% vá. E depois, pronto, temos 30% que já sabemos como é e vamos fazendo. Mas é uma improvisação até morrermos, eu acho, não é? Porque de facto não sabemos, nós nem sabemos para onde é que vamos depois de morrer, muito menos, não é? Portanto, Uhum. isto é tudo a navegar num mar que a gente às vezes não sabe para onde é que vai, não é? É mesmo. E é um pensamento estranhamente reconfortante. Pois é, tira muita pressão, não é? É verdade, é verdade. Tira muita pressão. Mas quer dizer, também não pode ser uma justificação, pronto, agora não vou fazer nada, não é? Pronto, então, isto como não é nada aqui, isto é tudo um bocado. Agora, não é? Porque se nós não se a humanidade não lutasse com esse facto de ter que improvisar, não teriam Uhum. nascido as grandes obras, não teríamos ido à Lua, não teríamos criado micro-ondas em carros, não é? Portanto, é importante que, de facto, andamos todos aqui um bocado sem saber muito bem, mas a verdade é que fazemos um esforço, ou pelo menos muita gente faz um esforço, não é? E, portanto, vai criando coisas e vai tendo filhos. Eu acho que eu não tenho filhos, mas eu acho que ser pai ou mãe, ter filhos, é uma constante improvisação, ninguém ensina ninguém a ser pai ou mãe, não é? Acho eu, Claro. Sim, que é uma sim. coisa que se vai-se fazendo, não é? E eu acho que isso é um bocado uma metáfora para a vida vai-se fazendo, não é? Uhum, Não há instruções, não há garantias, não há assim nada, não é? A uhum. gente vai ter que ir andando, vai pondo um pé à frente do outro, não é? Às vezes mais depressa, às vezes mais devagar, mas vamos assim andando, não é? Eu agora queria que a gente falasse sobre esta coisa do viver autenticamente. Porquê? Uhum. Porque eu acho que há assim uma espécie de, se calhar estou enganada, não é? Tu me dirás qual é a tua impressão, que há assim uma espécie de, às vezes, de, eu não diria empurrão, mas assim uma espécie talvez de pressão, uma espécie de, vamos lá, viver autenticamente. E isto é uma coisa que se calhar não é assim tão fácil de perceber como se pode-se a pensar. Porque eu acho que mesmo a Brené Brown fala nisso, que é o o viver autenticamente é mais fácil se nós apostarmos na vulnerabilidade, não é? Uhum. Mas o viver autenticamente tem muito que se lhe diga, porque às vezes pode-se interpretar o viver autenticamente como eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, não é? Uhum. Ou eu tenho alguns defeitos ou tenho alguns problemas de personalidade, alguns distúrbios de personalidade, mas pronto, como vou viver autenticamente, ou seja, eu sou narcísico ou narcísica, mas como vou viver autenticamente, agora vou ser narcísica, pronto, não há nada a fazer. E não é bem assim, não é? Qual é a Uhum. tua visão sobre isto? Sim, sim. Eu acho que, lá está, há também uma certa confusão entre o que é que significa, isto na minha opinião, obviamente, o que é que significa viver autenticamente e impor a nossa visão aos outros, não é? Uhum, E sim, aí estamos no campo do, não, lá está, do não preciso de desculpas, porque vamos justificar tudo com estou a viver autenticamente, logo exato, exato, posso ultrapassar os limites das outras pessoas, não é? exato. E isso obviamente não é correto e não leva a lado nenhum. Mas acho que sim, que o viver autenticamente é difícil precisamente por causa disso, porque não tem a ver com a pessoa ter essa postura mais autoritária ou mais de inflexibilidade, digamos, de que, ok, é assim que eu sou, autorrotulei-me assim, logo tudo, posso justificar tudo com o slogan de viver autenticamente. Uhum, Acho que é muito trabalho interno.
Ou seja, é muito trabalho interno de nos conhecermos a nós próprios, de reconhecermos as nossas virtudes, mas também as nossas falhas, e lá está, e celebrarmos isso, e saber olha, que a vida é uma improvisação, e portanto, às vezes não podemos levar tudo demasiado a sério. Sim, eu acho que às vezes até diria, a maior parte das vezes nem podemos, não é? Porque eu acho que a vida tem uma capacidade de ser tão irónica, e quando eu digo a vida está incluída a natureza, está incluído a força coletiva de toda a gente a contribuir com as suas ações para que o mundo se desenvolva e avance ou retroceda, não é? Em alguns casos. Que isso tem tanta força que realmente nós às vezes somos apenas um pequeno ponto no meio da força que é a natureza e da força que é a vida, Uhum, não é? Pronto, eu já não vou para nova, como eu costumo dizer, ah, e cada vez mais me fico, como é que eu ia dizer? A expressão em inglês é mais fácil dizer, mas fico maravilhada, talvez seja a expressão, com a capacidade que a vida tem de autorregeneração, de criar situações, de ser irónica, de mostrar às vezes às pessoas que vão por um caminho que talvez não seja o caminho melhor e de mostrar às pessoas através quer da natureza ou quer de situações em como elas estão no caminho errado e elas sofrem por isso, não é? E eu acho isso fabuloso, fabuloso. Eu acho que nós somos, de facto, como dizia o Carl Sagan, um pequeno grão de areia no meio da imensidão do espaço, não é? sim. E isso às vezes também dá um certo alívio, porque pois somos de facto, não vale a pena andar aqui tão preocupados com coisas que se calhar não vale mesmo a pena preocupar, não é? Mas Uhum, pronto, já estamos outra vez a desviar e não é boa ideia. Eu vou voltar aqui outra vez ao nosso tema principal, que não é boa ideia, eu vou explicar porquê, é só porque depois estamos aqui 3 horas e pronto, e também claro. as pessoas que nos ouvem têm mais que fazer, não é? Não podem estar aqui assim 3 horas a ouvir-nos, não é? Eu ia aqui buscar também um uma frase interessante da Brené Brown, que é ela falar nesta questão dos custos, que ser vulnerável tem custos, a questão dos custos do sermos nós próprios e ser vulneráveis tem custos, Uhum, mas qual é o custo maior? Se é nós sermos vulneráveis e sermos nós próprios, ou o custo que vamos pagar por não sermos, não é? uhum. Tu achas que é maior o custo que nós pagamos por não sermos do que por sermos vulneráveis? Eu acho que o que ela está a dizer é um bocadinho aquela questão de quando olhamos para trás na nossa vida, já em idade avançada, Hum, não, não nos arrependemos das coisas que fizemos, mas das coisas que não fizemos, não é? Ou das uhum, oportunidades que não perseguimos. Eu acho que tem muito a ver com isso, não é? Ou uhum, seja, acaba por ser mais arriscado a pessoa chegar ao fim da vida a perguntar: e se eu tivesse realmente dito o que sentia naquele momento, em vez de dizer o que é politicamente correto ou o que eu achava que era esperado de mim naquela situação? Acho que isso tem um risco maior do que se a pessoa realmente for. Ou seja, aparentemente, não é? Principalmente se a pessoa for uma pessoa ansiosa, tiver uma inclinação para a ansiedade, é claro que vai estar a pensar em tudo que pode correr mal e é claro que provavelmente vai querer, lá está, que a outra pessoa aceite e, portanto, pode ter até uma tendência para querer agradar a outra pessoa e vai parecer um risco imenso ser vulnerável, não é? Como já uhum. vimos, é quase sempre. Mas depois eu acho que é muito a questão do arrependimento, não é? E eu acho que isso acaba não sei, depende da pessoa, mas acho que isso acaba por afetar um bocado mais. O e se eu tivesse agido de outra forma, e se eu tivesse realmente dito aquilo que sentia, não sei. Mas tu achas que o arrependimento é um fator que pode travar, ou como é que eu ia te explicar? Que pode travar tipo um caminho consequente de vulnerabilidade, ou seja, uma pessoa é vulnerável e depois é ou rejeitada, ou enfim, e depois a pessoa que foi vulnerável arrepende-se. Achas que isso depois pode ser prejudicial para a pessoa voltar a ser vulnerável outra vez?
Eu acho que lá está. Se a pessoa vir sempre qualquer tipo de rejeição como um erro da sua parte, não é? Uhum, Vai ficar presa nesse ciclo e provavelmente vai ter mais dificuldade em ser vulnerável, hum, pronto, da próxima vez. Hum, eu acho que é muito a ver com isso, é mais uma vez muito a ver com a rejeição, porque se nós uhum, pensarmos sempre nisso, não como simplesmente uma possibilidade, há várias possibilidades. Uma das possibilidades é a pessoa dizer não, não sinto o mesmo que tu neste momento, certo. não te posso ajudar nisso, não percebo o que é que estás a dizer, não, nunca tive, estás a contar-me um episódio embaraçoso, não me consigo relacionar com isso, nunca fiz algo semelhante. Pronto, a pessoa pode aceitar que simplesmente é uma possibilidade, que pode acontecer, não é? Essa Uhum, rejeição, certo. ou e seguir em frente com a sua vida, é simplesmente uma possibilidade de várias, ou então ficar a pensar, ok, a pessoa disse isto, é porque deve haver algo em mim que a fez dizer isto, há algo de errado em mim, por isso é que a pessoa teve esta reação, não é? Pois. E pronto. Mas talvez ajude a pensar que as pessoas são, à partida, responsáveis por aquilo que dizem e por aquilo que pensam, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que quando alguém manifesta uma opinião ou diz alguma coisa sobre nós, é a opinião ou a perspectiva daquela pessoa. Não quer Uhum, necessariamente dizer que nós somos aquilo que a pessoa está a dizer, não é? É aqui que eu quero uhum, chegar, não é? E é importante, eu sei que isto é muito difícil porque nós somos condicionados pelas nossas relações sociais desde que nascemos, não é? Somos condicionados pelo contexto cultural, somos condicionados pela família em que crescemos, pelo país em que crescemos, pelas relações sociais que estabelecemos, pela escola e pela forma como estabelecemos relações sociais na escola e por aí fora. E é muito difícil, porque obviamente nós não temos isto na nossa mente, é preciso trabalhar e é preciso conhecer a nossa mente e a nós próprios para chegar aqui a esta conclusão, que é aquilo que os uhum, outros dizem é aquilo que os outros dizem, não é aquilo que eu sou, não é? uhum, sim. E eu acho que isso que tu estás a dizer vale a pena acrescentar isto, porque às vezes nós esquecemos disto, não é? E eu contra mim falo, porque às vezes eu não sou diferente dos outros, às vezes também esqueço isto que eu estou a dizer, eu às vezes esqueço-me, não é? De aplicar a mim. E às vezes isso também me acontece, não é? É claro, eu sou humana como os outros todos e portanto também passo por isso. Eu apesar de ter estudado e ter investigado como é que o nosso cérebro funciona, nem sempre eu consigo aplicar a mim própria tudo aquilo Uhum, que aprendi com o conhecimento que tenho, não é? Porque lá está, porque sou humana, não é? Não sou diferente dos outros, não é? Lá porque aprendi alguma coisa não quer dizer que, enfim, que consiga ser 100% tratar de tudo, ui, e estou aqui que, sou mais eficaz que os outros. Não, também eu própria às vezes, não consigo ver as coisas como elas são, não é? Claro. E isto, por acaso, vai ligar àquilo que eu ia falar a seguir, que é o enfrentar o medo. Porque o medo, eu acho que o medo e a crítica são os fatores mais prementes, eu digo assim, para uma pessoa que se quer mostrar vulnerável, não é? É assim os grandes monstros, é o medo e a crítica, não é? uhum, E eu acho que esta coisa de enfrentar o medo também é uma coisa que nós ouvimos muito. Eu já falei aqui em outros episódios sobre isso e continuo a defender que é necessário enfrentar os nossos medos, mas também costumo dizer que é mais fácil falar do que fazer, não é? Aliás, como todas as coisas, ou a maior parte das coisas que têm a ver com saúde mental e bem-estar mental, é mais fácil falar do que fazer, não é? Claro. Hum, e isto de enfrentar o medo em relação à vulnerabilidade, e aqui especificamente a vulnerabilidade emocional, é uma coisa que pode ser, e então para as pessoas que têm ansiedade, é mesmo muito difícil, não é? Enfrentar o medo. Agora aqui o medo pode ser de qualquer coisa, pode ser o medo da rejeição, pode ser o medo da vergonha, pode ser o medo do embaraço, pode ser, enfim, tudo e mais alguma coisa. E a crítica é aquilo que estávamos agora a falar, que é a crítica dos outros, aquilo que os outros nos uhum. dizem, não é? Eu não sei se tu tens alguma estratégia para enfrentar o medo que nos assombra quando pensamos em ser vulneráveis. Tens alguma ou não? Eu
É assim, tem uma, não especificamente para, sim, para momentos de vulnerabilidade, mas quando começo a entrar em espiral de ansiedade, ou seja, começo a tentar prever o que é que a outra pessoa vai dizer em cada um dos cenários que crio na minha cabeça, e se a pessoa disser isto, não sei o quê, e pronto. Há uma frase que eu gosto muito, que é do primeiro livro da Ana dos Cabelos Ruivos, que é uma série de livros infanto-juvenis. Logo no início do livro, ela, pronto, não sei se conhecem a história, eu acho que sim, mas ela é uma órfã que vai ser adotada por um casal de irmãos, e há uma cena logo no início, uma frase que me ficou para sempre desse livro, que é: se vais imaginar alguma coisa, então imagina algo que vale a pena. E há muitas pessoas que trabalham com meditação e trabalham também com exercícios de visualização criativa. O que é que isto é? Em vez da pessoa, se a pessoa tem tendência para ficar presa em cenários negativos, começa a tentar imaginar o melhor cenário possível. Qual é o melhor cenário possível? Para algumas pessoas isto é muito fácil, outras pessoas, pronto, não funcionam, não demoram mais tempo. E numa situação em que a pessoa vai ser vulnerável, é quase tipo um exercício de aquecimento. Antes, ok, vou fechar os olhos agora e vou tentar pensar, em vez de pensar na pior coisa que pode acontecer nesta situação, vou pensar qual é o melhor que pode acontecer aqui. O que é que acontecer, o que é que vou fazer? Se tudo correr bem, o que é que eu vou fazer? E ver mesmo em detalhe, ver o local em si, ver a pessoa a falar. Para mim isso ajuda-me muito. É quase um plano, né? É um plano para se correr assim e um plano para se correr de outra maneira, né? Sim. Para mim isso ajuda-me muito, porque lá está, porque como tenho ansiedade, tenho muito mais naturalmente inclinação para pensar em catástrofes, pensar no que é que pode correr mal. Então é quase contrariar, no fundo. Sim, é quase contrariar e pensar, não, vamos pensar no melhor cenário possível. E pronto, e acho que aí tem quase... É mesmo um exercício de aquecimento, para quando a situação acontecer, já sei que obviamente não vou poder controlar as reações da outra pessoa, mas já me sinto melhor comigo própria, já não sinto que estou numa... Lá está, que estou numa posição de alguma forma inferior ou fragilizada, e pronto, e não sei, é um exercício que me ajuda. Oh, Andréia, muito obrigada pelo exemplo, porque eu acho que isso é um bom exemplo. Eu, por acaso, gostei muito do exemplo, mas estava aqui a pensar que por acaso não faço isso, mas faço uma coisa parecida. E gostei muito do exemplo. E estava a pensar também como nós, e é importante que as pessoas saibam isto também, em termos de funcionamento cerebral, a nossa tendência para pensar de forma catastrófica é um chamado sistema default do nosso cérebro, ou seja, nós temos determinados padrões cerebrais de funcionamento que automaticamente vão pensar nesse sentido. Aliás, uma das últimas investigações chegou à conclusão que aquelas pessoas, por exemplo, que acordam às 3 da manhã ou às 4 da manhã e começam a pensar na vida e têm pensamentos muito negativos, é precisamente porque esse sistema default está ativo nessa altura. E, portanto, nós temos isso no nosso funcionamento cerebral. Está lá. Porquê? Porque, em termos de evolução, foi essencial para o cérebro desenvolver esse tipo de funcionamento para poder sobreviver da melhor forma, sobreviver otimamente no contexto em que estava e que continua a estar, que é num mundo bastante complexo, que tem muitos estímulos e que é preciso coordenar para nós conseguirmos viver aqui, não é? Pronto. E, portanto, esse exemplo é ótimo, obrigada de novo. Porquê? Porque isso é das coisas mais difíceis de fazer. Porque é como se nós estivéssemos a ir contra a própria natureza do nosso funcionamento cerebral. Mas o facto
de tu dizeres isso e de aplicares isso na tua vida e na tua experiência, mostra aquilo que também nós já sabemos, que é os comportamentos influenciam a nossa forma de pensar. Se nós formos contra esse sistema que já existe, se calhar vamos conseguir diminuir a influência que tem em nós, não é? Apesar de ser um sistema quase automático que existe no nosso cérebro, mas nós, ao termos atitudes e fazermos coisas para ir contra isso, podemos atenuar o seu efeito. E, portanto, muito obrigada de novo por Ora, partilhares essa. isso, porque é muito importante nós fazermos isso. Sobretudo quando, como tu dizes e muito bem, há situações de ansiedade em que nós sentimos que estamos a perder o controle das coisas, em que estamos a Uhum. perder o controlo do que se passa, controle de nós próprios, e às vezes, é claro que volto a repetir, há situações e situações, e nós temos que encarar cada situação consoante o contexto em que a situação acontece, mas às vezes, e até muitas vezes, nós temos alguma escolha na forma como lidamos com as coisas. E é óbvio, não estou aqui a dizer que quando nós temos ansiedade e quando temos episódios de ansiedade, que basta nós pensarmos numa coisa e isto melhora tudo. Não é isso que eu estou a dizer, obviamente. O que eu estou a tentar dizer é que há ferramentas que nós podemos usar que nos podem ajudar. É só isso. Uhum. E esta é uma delas, não é? Agora, voltamos um pouco àquilo que nós tínhamos começado a falar, que é, além da coragem e daquilo que nós falámos, e de enfrentar o medo e de lidar com a crítica, há uma coisa que eu gostava de ver contigo. Eu estou a ouvir um barulho, estás-me a ouvir ainda, Andreia? Estás Pode. connosco? Tá, pronto, é que eu ouvi um barulhinho, não sei o que é que foi, pode ter sido aqui do microfone. Mas eu ia falar na questão do poder. Uhum. Porque eu acho muito interessante esta ligação entre a vulnerabilidade e o poder. Ou seja, porque é uma questão muito dinâmica, que é, eu ao ser vulnerável, sou eu que me empodero ao ser vulnerável, ou eu estou a dar poder ao outro? Como é que tu vês esta Hum, dinâmica do poder e a vulnerabilidade? sim, eu acho que. E lá está, isto dava tema para horas. Pois. Mas eu acho que ah, tem muito a ver com qual é a concepção que nós temos de poder, não é? Porque eu acho que se pensarmos o que é uma figura de poder, muitos de nós vão pensar numa figura autoritária, não é? Sim. E, ou fazer relações com dinheiro, estatuto, o que é que seja. E acho que é muito fácil pensar nisso, pensar na questão de, se eu estiver a ser vulnerável, vou estar a dar poder a outra pessoa, mas eu não concordo com isso. Eu acho que isso só Hum. acontece numa situação em que lá está, em que nós estamos a partilhar se calhar com a pessoa errada, não é? E em que Uhum. sentimos hum, mais do que vulneráveis, sentimos que estamos expostos, não é? E que a outra pessoa ou não tem capacidade para ouvir o peso daquela história, pura e simplesmente, e não, pronto, e não tem como lidar com aquilo, e nós ficamos, bem, agora falei sobre uma coisa super pessoal com esta pessoa e ela não tem qualquer forma, não tem qualquer palavra de incentivo para me dar, e pronto. E é uma situação constrangedora, para dizer o mínimo. Ou Uhum. então, a pessoa até pode conseguir ouvir o peso dessa história, mas se calhar pode ter um comportamento um bocado condescendente, faz-nos querer pensar que estamos a ser muito negativos e isso não é nada de grave, toda a gente passa por isso. Não nos dá aquela validação que se calhar precisamos num momento de dor ou de desconforto. Uhum. Então, eu acho que aí sim sentimos que, de certa forma, estamos a dar poder à outra pessoa. Mas eu acho que quando somos realmente vulneráveis e estamos a partilhar algo com uma pessoa que ganhou a nossa confiança para ouvir aquela história, acho que nos estamos a empoderar, porque estamos confortáveis o suficiente para dizermos, sim, eu tenho estas partes de mim que se calhar gostava que ficassem escondidas, mas vou decidir partilhar, e porque também sou uma pessoa, também sou um ser humano e portanto também tenho, um lado sombra, não é?
como nos estudos junguianos, a sombra também tem coisas menos bonitas, mas lá está, eu acho que tem muito a ver com a pessoa que escolhemos para partilhar, não é? Porque é uma coisa muito delicada. Sim, voltamos um pouco àquilo que falámos, da confiança, né? Que se calhar, e dos limites, ou seja, não vamos partilhar com toda a gente e temos que estabelecer alguma confiança para podermos ser vulneráveis, de certa forma, em segurança, não é? No fundo é o que estavas a dizer, não é? Sim. Exato. Bem, Andreia, nós estamos a chegar ao fim deste episódio. Eu sei, passa sempre muito, muito rápido o tempo, não é? É sempre. Está a correr. É verdade, é sempre. E haveria tanto mais a falar, não é? Tanto mais. Mas estamos de facto a chegar ao fim deste episódio e da segunda temporada do Extensamente. Mas antes de irmos, eu queria te perguntar, Andreia, se tu tens alguma sugestão que possas partilhar e que te tenha ajudado ou inspirado a propósito da vulnerabilidade. Alguma sugestão? Olha, falámos sobre a Brené Brown. Para quem nos estiver a ouvir, que ainda não tenha assistido à TED Talk dela, O Poder da Vulnerabilidade, aconselho bastante. É muito boa. Também, nós não falámos sobre isto, mas eu acho que também Mas ainda podemos falar, calma, podemos falar, fala. que há uma nuance de género, não é? E eu acho que a masculinidade aqui também, se calhar os homens têm mais dificuldade, eu acho, em aceitar ser vulneráveis. E um filme que eu gosto muito, que mostra vulnerabilidade masculina, digamos assim, é O Bom Rebelde. Eu adoro esse filme, adoro. E acho que é um bom exemplo disso, de o que é que acontece quando nós somos capazes de ser vulneráveis, principalmente quando se calhar estamos inseridos numa sociedade que oprime, digamos, as emoções nos homens. Podes só contar um bocadinho da história, só para quem não conhece o filme, para ter uma noção. O Bom Rebelde é um filme dos anos 90 com o Matt Damon e o Robin Williams, e é sobre um rapaz que trabalha como... Ele basicamente é um gênio, mas ele trabalha a fazer limpezas numa faculdade, eu acho que é numa faculdade, e chega uma altura em que há um professor que faz uma equação super difícil, um teorema super complicado, no quadro, e nenhum dos alunos dele consegue resolver, e a personagem do Matt Damon consegue resolver, e a partir daí a vida dele, digamos, vai mudar. É um filme muito bonito e acho que é um bom exemplo de vulnerabilidade também, de aceitar os nossos dons, né? No caso dele é um dom muito específico, mas acho que ser vulnerável às vezes também é isso, é sermos capazes de nos mostrarmos, não é? Não de escondermos. E no caso dele tem muito a ver com isso, com os dons. Pois, a autoaceitação, como falávamos há pouco, não é? Exatamente. E estivemos assim a conversar com a Andreia Esteves. A Andreia é formadora e escritora freelancer, dedicando-se à criação de conteúdos sobre saúde mental, bem-estar e literatura para publicações internacionais como a Healthline Inc. e a Pop Sugar UK. É licenciada em Comunicação e Cultura pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e possui formação especializada em Biblioterapia, Cineterapia e Waking Dream Therapy pelo Instituto CRIAP. Tem também formação complementar em Psicologia Positiva e Interpretação Psicológica de Narrativas Míticas. Quando não está a escrever ou a gritar com o seu computador, pode encontrar a Andreia com um livro nas mãos e uma chávena de chá a acompanhar. Podem também conhecer o trabalho da Andreia em andreiaesteves.com. O link está na descrição do episódio. Muito obrigada, Andreia, pela tua gentileza em participares aqui no podcast, aqui no Extensamente. Obrigada. Obrigada, eu. Bem, o Extensamente, na sua versão podcast, vai fazer uma pausa antes de voltar para uma terceira temporada. Desta vez será uma pausa mais longa do que a pausa entre a primeira e a segunda temporada, porque não só me vou dedicar ao autocuidado físico durante algum tempo, como vou aproveitar também a pausa para fazer uma revisão destas duas temporadas e pensar em novas formas de fazer o podcast para trazer algumas novidades para a próxima temporada. Mas como sempre, quando estamos em pausa, o Extensamente não desaparece por completo e, embora não haja podcast, poderão continuar a acompanhar as atualizações sobre saúde e bem-estar mental, quer na página oficial, quer na página de Instagram.
E por falar nisso, é claro que podem deixar todos os vossos comentários, sugestões e opiniões no canal de YouTube, na página oficial em linkedin.com/showcase/extensamente ou na página de Instagram em extensamenteAV. Os links estão também na descrição. Foi de facto um prazer ter feito mais esta temporada com convidados tão interessantes e interessados nas questões de saúde mental e também muito abertos a expandir a mente. Por isso, não se esqueçam de continuar a expandir a vossa mente e até breve.